Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de nefropatias, transplante renal e urologia. A nossa aula de hoje será sobre sobrevida do enxerto em pacientes transplantados com rins, né, de doador vivo ou falecido. Os fatores relacionados à sobrevida do enxerto, né, eles podem ser divididos eh, entre relacionados com o receptor, com o doador, relacionados com o transplante em si, com a circunstância do transplante, né, ou fatores, que acontecem após o transplante renal, né. E a gente observa que o sucesso do transplante depende muito desses fatores, né. Cada um deles a gente sabe que contribui de forma diferente, né, para esse risco de perda do enxerto, mas fato é que eles devem ser observados para que se obtenha uma sobrevida satisfatória, né, do enxerto. Então a gente tem fatores relacionados tanto com o receptor quanto com o doador, né, a gente tem aqui fatores relacionados ao pré-transplante com o receptor, tais como o estado nutricional, o tempo em diálise, o perfil imunológico desse receptor, né, o grau de sensibilização que ele tem, o estado clínico, né, presença de outras comorbidades, né, eh concomitante, né, com a doença renal crônica. A gente tem os fatores relacionados, né, no pré-transplante com o doador, né, que podem ser citados, é o tipo de doador, se é doador vivo ou falecido, a gente sabe que tem uma diferença, né, de sobrevida, entre esses 2 tipos de doadores, né, e um número maior de perdas também com um tipo ou com o outro. A idade do doador também é muito importante para a sobrevida, a compatibilidade genética entre doador e receptor, os níveis de creatinina sérica também, imediatamente antes da doação, e os critérios expandidos também, né, que são doadores, com alguns critérios diferentes dos doadores padrões, né. Algumas situações relacionadas ao transplante também impactam diretamente na sobrevida do enxerto, né, tais como complicações cirúrgicas, né, em alguns casos, pacientes precisando até de reabordagem cirúrgica, o tempo de isquemia fria, o tipo de preservação do órgão, né, antes do transplante, número de transplantes, né, às vezes os pacientes estão na fila e esperando por um segundo ou até mesmo por um terceiro transplante, e nesses casos, né, de segundo ou terceiro transplante, se fez a nefrectomia do primeiro enxerto ou não, o uso de imunoterapia de indução antes do transplante, o tipo de imunossupressão utilizada, né, na manutenção desses pacientes, né, e fatores relacionados ao pós-transplante, né, podem ser citados a função tardia do enxerto, os episódios de rejeição, as infecções, a recorrência da doença de base, doença cardiovascular, desenvolvimento de câncer, né, mais comum a longo prazo, né, após o transplante, e a não aderência, né, dos pacientes ao tratamento imunossupressor, né. Então são vários fatores aí que têm que ser observados, né, no preparo da dupla doador e receptor para o transplante, né, no ato do transplante e após o transplante, né, são fatores importantes que podem contribuir para a falha do enxerto. Bom, vamos falar, separadamente, né, sobre esses fatores, né, inicialmente vamos começar com o receptor, né, os fatores relacionados no pré-transplante com o receptor, né, hoje a gente sabe que o estado nutricional do receptor é muito importante, né, para os desfechos pós-transplante, como cicatrização cirúrgica, né, é importante o paciente estar bem, né, do ponto de vista nutricional, e a gente sabe que, a desnutrição tem causas, né, causa multifatorial, né, por exemplo, no paciente com doença renal crônica, né, ele já tem uma baixa ingesta calórica e proteica, já tem um nível de atividade física baixo também, né, alterações do trato gastrointestinal, uma diminuição do anabolismo e um aumento do catabolismo, né, isso podendo levar a uma acidose metabólica, né, que é uma das complicações aí dos pacientes, com doença renal crônica e hemodiálise, né, esses pacientes também têm, outras comorbidades, né, relacionadas e que contribuem aí para essa desnutrição no período pré-transplante, né, esses pacientes muitas vezes também podem ser depressivos, né, pela situação da doença, e são pacientes também que têm um grau de inflamação elevado, né. Então, pacientes em fila para o transplante renal, né, ou em preparo para um transplante com doador vivo, muitas vezes encontram-se desnutridos, né. E a expectativa é que esse quadro de desnutrição melhore após o transplante, né, com a melhora da ingesta, né, e a recuperação e da função renal.
Então, a gente já sabe que a nutrição, ela contribui, né, de forma a desnutrição contribui de forma negativa para a sobrevida do enxerto. Então, alguns trabalhos importantes na área, né, esse aqui propõe uma avaliação do estado nutricional, não com base apenas em índice de massa corporal, mas inclui também história médica do paciente, exame físico, exames laboratoriais, né, de forma que essa avaliação, né, desse estado nutricional e inflamatório do paciente com doença renal crônica fique mais eficiente, né. Então, a proposta aqui nesse estudo foi usar, né, dados de história médica do paciente, né, ele dividiu esse questionário aqui em 3 sessões, né, para considerar essa história médica do paciente, né, como a mudança de peso nos últimos 3 a 6 meses, sintomas do trato gastrointestinal, ingesta dietética, capacidade funcional, presença de comorbidades, tempo de diálise, né. A outra parte é o exame físico, né, que inclui a perda de gordura corporal, sinais de perda de massa muscular, cálculo do IMC e exames laboratoriais como a albumina, a capacidade total de ligação do ferro, né. Então esse questionário ele é importante, né, porque ele usa essas diferentes variáveis aí para a avaliação nutricional do paciente. Nesse outro estudo, publicado em 2011, esse questionário, né, ele foi, aplicado numa população de 993 pacientes transplantados, né, numa amostra de 993 pacientes transplantados, e foi observado o papel da desnutrição na perda do enxerto. Então esse gráfico aqui é de acompanhamento aí de 4 anos, mostrando que, quanto maior for, né, o valor da nota obtida nesse questionário, né, que pode variar de 0 a 30 pontos, então quanto maior a nota obtida nesse questionário MIS, maior será o risco de perda do enxerto, mostrando aqui que quem tem um valor menor de MIS tem um risco menor de perda do enxerto, enquanto quem tem um valor aqui maior que 8 tem um maior risco de perda do enxerto. E essas curvas foram diferentes, né, do ponto de vista estatístico. Já, a comparação aqui da desnutrição, né, o cruzamento dessas variáveis de desnutrição e mortalidade, também foi observado que a desnutrição exerce um impacto, né, negativo na mortalidade, ela vai aumentar a mortalidade. Pacientes que têm um MIS aqui menor, eles têm aqui uma taxa de mortalidade menor, né, ou seja, uma sobrevida maior do que os pacientes que apresentam esse valor de MIS maior que 8. E essas diferenças também foram estatisticamente significativas, né, para a mortalidade do paciente. Nesse mesmo trabalho foi apresentado aqui uma análise multivariada, mostrando aqui que um MIS, entre 5 e 8, né, o score entre 5 e 8, o paciente tem quase 4 vezes mais chance de mortalidade do que um MIS menor, né, como, por exemplo, um MIS menor que 3, que foi usado aqui como a categoria de referência. Se o MIS for maior que 8, esse risco, né, vai aumentar para quase 7 vezes, né, comparado com a categoria de referência, né, de mortalidade. Bom, o outro lado, né, da linha, né, que é a obesidade, tem vários estudos mostrando aí o impacto da obesidade nos desfechos, né, e do transplante renal. E um desses trabalhos concluiu que apesar de ter uma probabilidade, que a obesidade, né, causar um risco muito maior de ter a função tardia do enxerto, eh, ela tem só uma branda, né, um brando impacto, né, no risco de perda, do enxerto renal. E a expectativa, então, de sobrevida dos receptores que são obesos é similar à dos pacientes que têm um índice de massa corporal normal. Então, a gente percebe que a obesidade é uma situação que aumenta o risco de função tardia do enxerto, né, que é a falta de função imediata do rim após o transplante, né, conduzindo o paciente, então, à necessidade de hemodiálise, né. Esse outro estudo aqui também mostrando chegou à mesma conclusão, né, que pacientes obesos têm um risco aumentado de função tardia do enxerto, e que no passar do tempo também esse risco aí,
tem sido similar, né, entre pacientes obesos e pacientes com índice de massa corporal normal. Mesmo os diferentes estudos chegando às mesmas conclusões. Bom, com relação ao perfil imunológico, do receptor antes do transplante, né, a gente sabe que tem a presença de diferentes proteínas de membranas celulares, né, chamadas de haloantígenos, entre receptor e doador, né, isso a gente pode observar aí com o sistema ABO, né, o sistema HLA, né, que são dos antígenos leucocitários humanos, né, os principais antígenos relacionados aí com a histocompatibilidade. Existem também outros antígenos não HLA, né, que também podem ser importantes para o transplante. E hoje em dia já é feita uma avaliação, né, imunológica desse perfil do receptor antes do transplante, né, através do teste da compatibilidade ABO entre doador e receptor, né, a gente faz o estudo também de tipificação desses antígenos HLA, tanto do doador quanto do receptor, né, e para verificar, né, o grau de similaridade genética entre eles, nesses genes. Quanto maior a similaridade, né, é melhor, né, principalmente a longo prazo para os desfechos aí do transplante renal. Além disso, né, hoje em dia a gente tem análises, importantes, né, que são de anticorpos anti-HLA, que são os principais responsáveis aí pelos eventos de rejeição, humoral, né, então a gente tem 2 exames, né, que são empregados hoje em dia para fazer essa avaliação desses anticorpos. E também deve-se levar em consideração o histórico de sensibilização do paciente ao se analisar esse perfil. Então os pacientes podem ser classificados, né, de acordo com o perfil imunológico em receptor não sensibilizado, são aqueles que não têm anticorpos anti-HLA, né, então são aqueles pacientes de baixo risco imunológico de ter rejeição, hiperaguda. Receptor sensibilizado sem DSA, são aqueles receptores que têm baixo risco, né, de ter rejeição mediada por anticorpos, aliás, tem um risco médio, né, baixo risco é esse grupo de cima aqui, que é não sensibilizado. Então esse aqui tem baixo risco de ter rejeição hiperaguda e aguda também, né. Eh, e os receptores sensibilizados sem anticorpo antidoador, eles têm anticorpos anti-HLA, mas esses não são específicos contra os HLAs incompatíveis dos doadores, né. Então, eles apresentam também de baixo a médio risco de ter rejeição. O grupo 3 são aqueles, receptores que são sensibilizados com anticorpo antidoador, né. Esse grupo, ele é um grupo de alto risco, né, de apresentar rejeição mediada por anticorpos, já que esses já são pré-formados, né, no soro do receptor antes do transplante. Então, a gente observa que esse perfil imunológico está diretamente relacionado com o risco aumentado de ter rejeições mediadas por anticorpos agudas, hiperagudas, agudas e crônicas, né. Inclusive os anticorpos também estão presentes, né, em alguns casos de rejeições crônicas que têm um fator imunológico aí envolvido. Bom, com relação à presença desses anticorpos antidoador pré-existentes, né, nos receptores, existem estudos mostrando que eles impactam diretamente na sobrevida do enxerto. Nesse estudo aqui mostrando um acompanhamento de 7 anos pós-transplante e mostrando que pacientes que transplantam sem esses anticorpos anti-HLA contra o doador, eles têm uma sobrevida bem superior aos receptores que transplantam com presença de anticorpos anti-HLA, mas que não são específicos contra um doador. E a curva aqui que apresentou uma pior sobrevida é a de grupo de pacientes que transplantam, né, com o anticorpo antidoador, né, que é essa terceira curva aqui, né, que foi uma sobrevida bem inferior, né, do que essas outras duas, né. Então essa, diferença, né, entre essas curvas foi estatisticamente significativa para esses 3 grupos, então mostrando que o anticorpo antidoador pré-formado, né, ele tem um impacto negativo na sobrevida do enxerto. Essa outra análise aqui, feita por esse mesmo grupo, né, tentando mostrar o impacto diferenciado, né, dos anticorpos anticlasse 1 e anticlasse 2. Novamente aqui, os pacientes que transplantam sem anticorpos, doador específico, né, eles têm uma sobrevida superior aos outros 2 grupos que, transplantam com anticorpo antidoador, seja ele de classe 1, voltados para os antígenos HLA A, B e C, seja para a classe 2, né, anticorpos contra antígenos DR, DQ e DP. Tá, e essa diferença foi estatisticamente significativa. Nesse outro gráfico aqui, mostrando que a concentração desses anticorpos no soro
o soro dos receptores, né, também são importantes, né, como preditores de falha de redução de sobrevida, né. Nesse caso aqui, pacientes que transplantam com uma concentração menor desses anticorpos, né, uma concentração aí, vamos dizer que próxima aí de um valor negativo, né, com um índice de fluorescência, que é a medida usada aí, é uma medida qualitativa para esses anticorpos antidoador. À medida que eu vou aumentando essa fluorescência, né, a adquirida no exame, e que está diretamente relacionada com a concentração desses anticorpos antidoador, né, eu vou aumentando aqui o risco, né, vai reduzindo, né, a sobrevida e vai aumentando o risco de perda do enxerto. De forma que essas curvas aqui, né, se diferem de forma estatisticamente significativa, né, com um índice aí, maior que 3.000 tendo resultados piores do que índices de fluorescência, né, logo de concentração desses anticorpos menores no receptor. O impacto desses anticorpos pré-formados, né, no receptor também tem um diferente impacto considerando o primeiro transplante e retransplante. A gente vê que o impacto, né, desses anticorpos antidoador é mais significativo em receptores que receberam o segundo ou terceiro transplante, mostrando, apesar de ser diferente, né, estatisticamente, também aqui no primeiro transplante, no retransplante essa diferença aqui se acentuou mais, né. Então é bom tomar bastante cuidado, né, numa avaliação para um segundo transplante de um receptor, né, que voltou para a fila, com relação à presença desses anticorpos pré-formados, porque eles são bastante deletérios, né, se estiverem presente no contexto aí de um segundo ou terceiro transplante. Além dos anticorpos antidoador pré-formados, existem também os anticorpos antidoador que são sintetizados após o transplante, né, então eles são chamados DSAs de novo. Então esses DSAs de novo, eles também são deletérios ao enxerto, e eles são direcionados contra as incompatibilidades, né, nos genes HLA, né, nos antígenos HLA, entre doador e receptor. Isso é muito comum de acontecer, né, se a imunossupressão não for eficiente, né, o receptor desenvolver anticorpos anti-HLA contra os HLAs incompatíveis do doador, né, mostrando aqui também que esses anticorpos DSA de novo também são um risco, né, para a perda do enxerto. Pacientes que transplantam com DSA negativo têm uma sobrevida melhor do que os pacientes que transplantam com anticorpo antidoador. Bom, um outro fator que impacta também, né, a sobrevida do enxerto e que está relacionada, né, com o receptor, é o tempo em diálise, né, e ele vai impactar negativamente a sobrevida do enxerto. Então tem esses estudos mostrando aqui a sobrevida livre de evento, né, relacionada com o tempo em que o paciente ficou em diálise antes do transplante. Então, a gente tem que o grupo de pacientes que transplantam sem a necessidade de diálise, né, os pacientes pré-emptivos, pacientes que transplantam com um tempo de diálise de 0 a 6 meses, né, ficaram na fila aí de 0 a 6 meses, outro grupo 6 a 12 meses, outro grupo 12 a 24 meses e o último grupo ficou em diálise mais de 24 meses antes do transplante. E a gente vê que vai observando que essas curvas de sobrevida vão diminuindo, né, de acordo com o tempo em que os pacientes permaneceram em diálise, né. Nesse estudo aqui, no caso, foi um acompanhamento de 10 anos após o transplante. Nesse caso aqui é com doador vivo, tá, e nessa outra figura aqui, a mesma análise feita para receptores que receberam rim de doador, aliás, aqui é doador falecido e aqui é doador vivo, tá. Aqui é doador cadáver, né, a gente vê que a sobrevida aqui nos pacientes pré-emptivos, com 10 anos foi em torno de 69%, já no grupo de pacientes que ficaram mais tempo em diálise, né, em torno mais de 24 meses, a sobrevida caiu drasticamente para 39%. No doador vivo também é observado esse mesmo comportamento, né, de redução de sobrevida, à medida que o paciente vai ficando mais tempo em diálise, e a sobrevida nesse caso aqui caiu de 75% em pacientes pré-emptivos depois de 10 anos, para 49% em pacientes que ficaram mais de 24 meses em diálise. Então esse é um outro estudo mostrando também o mesmo resultado, né, que os pacientes pré-emptivos evoluem melhor com 10 anos de transplante,
comparado aqui com os pacientes que ficam mais tempo. E aqui também mostrando que a sobrevida livre de eventos também, né, é melhor nos pacientes que realmente ficam menos tempo em diálise. Nessa curva aqui, no caso, comparando pacientes que ficaram de 0 a 6 meses em diálise e pacientes que ficaram mais de 24 meses em diálise, né, a sobrevida é bem diferente. Bom, agora vamos entrar na parte dos fatores, né, continuar no pré-transplante, mas agora fatores relacionados ao doador, tá? O primeiro deles é o tipo de doador, né? Fatores relacionados à pior sobrevida do enxerto em transplantes com doador falecido, né? O resultado do transplante com doador falecido ele é inferior do que o resultado com doador vivo, né? Apesar de, na verdade, ser uma tendência, né, do uso maior de rins de doadores falecidos. É, por que, né, que isso acontece? Esse resultado é pior, né? Então, tem algumas variáveis que podem contribuir com esse resultado pior, né, no transplante com doador falecido, quando comparado com doador vivo. Um deles é a condição geral dos receptores, né, que ficam internados por muito tempo, né, antes da doação, sendo mantidos, né, muitas vezes por drogas, e isso realmente, essa condição do receptor pode impactar, né, na sobrevida do rim. Qualidade ruim, né, dos órgãos de doador falecido, obviamente o rim de doador vivo é mais saudável. O tempo de isquemia fria prolongado também é um fator que pode contribuir, né, com a redução da sobrevida, porque esse fator, né, ele traz o maior risco para a função tardia do enxerto. E também tem o maior número de incompatibilidades HLA, né, o doador falecido, do que quando o doador é doador vivo. Então, esse maior número de incompatibilidades também a longo prazo, ele tem um impacto aí na redução da sobrevida. Então, nesse estudo aqui realizado com um grande número de receptores transplantados renais, receptores adultos, no período de 2000 a 2015, né, mais de 120 mil pacientes transplantaram com doador falecido e mais de 60 mil com doador vivo. Essa curva de sobrevida aí, depois de 5 anos de transplante, foi diferente, né, com a sobrevida superior dos receptores que receberam rim de doador vivo, quando comparado com os receptores que receberam rim de doador falecido, né, e essa diferença foi estatisticamente significativa. Bom, um outro fator relacionado com o doador que impacta diretamente na sobrevida do enxerto é o tipo de doador, né, a idade do doador, aliás. Então, a conclusão, né, que os autores tiraram nesse estudo aqui foi que a função renal, a proteinúria, a sobrevida do enxerto são melhores em pacientes que recebem rim, né, de doadores jovens, considerando também a idade do receptor, né? Então, é uma combinação importante aí da idade do receptor com a combinação do doador, né? E nesse estudo eles observaram diferenças nos resultados, né, de paciente de acordo com a idade do receptor, né, variando aí de acordo com a idade do doador também. Então, eles sugerem que essa combinação aí deve ser levada em consideração na época da avaliação, né, pré-transplante, especialmente quando diversos doadores estão disponíveis, né. É ideal, então, sempre escolher um doador mais jovem. Então, nesse estudo, eles mostraram a sobrevida do enxerto e a sobrevida do paciente, de acordo com essa combinação aí de idade, né? Receptor mais jovem com doador mais jovem, receptor mais velho com doador mais jovem, receptor mais jovem com doador mais velho e receptor mais velho com doador mais velho, que é o pior cenário, né? Então, aqui com relação à sobrevida do enxerto, né, foi observado que nessas duas curvas aqui, que correspondem justamente ao grupo de receptores, independente da idade, mas que receberam rim de doadores mais jovens, a sobrevida deles foi superior, né, do que os dois grupos de receptores que receberam rim de doador mais velho, né, independente da idade dos receptores, né, eles evoluíram pior. Então, nesse gráfico aqui, está mostrando um impacto importante que tem, né, a idade do doador na sobrevida do enxerto. Já na sobrevida do paciente, os dois grupos que tiveram aqui uma sobrevida melhor foram os de receptores mais jovens, né, porque aí já é a sobrevida do paciente, né, está muito relacionado aí com a idade do receptor. Então, os dois grupos que tiveram a melhor sobrevida foram dos pacientes, dos receptores mais jovens, que é esse primeiro aqui,
né, o receptor jovem que recebeu rim de doador jovem, e esse terceiro aqui, de receptor jovem que recebeu rim de doador mais velho, né, lembrando que nessa, curva aqui de mortalidade, né, o maior risco então de mortalidade obviamente é para os receptores mais velhos. Nesse outro estudo aqui também chegaram à mesma conclusão, né, mostrando aqui que a sobrevida, do enxerto é melhor em receptores que recebem rim de doadores entre 18 e 29 anos, né, comparado aqui com várias outros intervalos de idade, né, essa taxa aqui de sobrevida vai, reduzindo à medida que a idade do doador vai aumentando, tá. E a gente vê que são números muito altos, né, de transplantes, né, garantindo aí uma significância estatística, né, muito importante para esses estudos. Um outro fator relacionado aí com o doador, né, que impacta diretamente na sobrevida do enxerto, principalmente a longo prazo, é a compatibilidade HLA, ou seja, a similaridade genética entre o doador e o receptor. Então, nesse estudo aqui, também com um número muito grande de transplantes, né, foram divididos 3 grupos. No primeiro grupo, são receptores que receberam rim de doadores que são HLA compatíveis, né, idênticos. No segundo grupo, são receptores que receberam rim de doadores haploidênticos, ou seja, com 50%, né, da identidade HLA, doadores relacionados, né, ou seja, aparentados. E nesse outro grupo aqui, receptores que receberam rim de doador falecido, né, portanto, não relacionados. Né, e esse estudo envolveu pacientes que receberam o primeiro transplante, né, de 2000 a 2019, e avaliada a função renal no primeiro ano, né, e o que que foi observado foi que pacientes que têm um grau maior de similaridade genética têm uma incidência menor de rejeição, né, necessidade de tratamento de rejeição, né, apenas 5% desses receptores desse grupo aqui precisaram de uma intervenção, né, de um tratamento para rejeição. Já no grupo de pacientes que transplantaram com doadores haploidênticos, né, cerca de 20% deles precisaram de tratamento contra a rejeição no primeiro ano. Taxa similar aqui também para os receptores que receberam rim de doador falecido, né, cerca de 20% deles precisaram de tratamento para rejeição no primeiro ano após o transplante. Né, e mostrando aqui também a sobrevida relacionada com a compatibilidade HLA, né, essas 3 curvas, receptores que recebem rim HLA idênticos têm uma curva de sobrevida melhor do que receptores que transplantam com doadores haploidênticos relacionados, e também a curva inferior aqui é de receptores que recebem rim de doador falecido. Com relação ao número de incompatibilidade HLA, considerando aqui, os genes HLA A, B e DR, as incompatibilidades, né, podem variar então em número de 0 a 6, né, e esse estudo aqui envolveu, pacientes transplantados renais no período de 1990 a 2019 que receberam rim de doador falecido. Né, e o que foi observado nesse período de segmento aí de 20 anos, é que pacientes que têm, 0 incompatibilidades, né, são aqueles que têm uma taxa de sobrevida melhor, né, à medida que vai aumentando aqui o número de incompatibilidades, essa taxa de sobrevida também vai reduzindo, né, porque as perdas vão acontecendo. Um outro, fator relacionado com o doador é o critério expandido, né, que, na verdade, são aqueles doadores limítrofes, né, os doadores falecidos limítrofes. São aqueles que têm idade superior a 60 anos, ou aqueles ainda que têm idade, de um doador padrão, né, entre 50 e 59 anos, com pelo menos 2 entre 3 fatores de risco, né, história de hipertensão arterial, creatinina do doador acima de 1,5, ou acidente vascular cerebral hemorrágico como causa de morte, né, então são considerados doadores com critério expandido, esse grupo de pacientes, né, maior de 60 anos ou com idade entre 50 e 59 anos, que apresente 2 dessas 3 características. Bom, nesse estudo aqui, que é uma revisão sistemática, né, mostrou um algoritmo, né, sugerindo o uso desses doadores, com critério expandido. Então, para pacientes que estão em fila, né, com doença renal crônica, que estão aguardando por um segundo transplante ou terceiro, né, há indicação de usar somente doadores, padrão, né,
não usar esses doadores com critério expandido nesse grupo de receptores. Provavelmente por já apresentarem, nesse grupo de receptor, já apresentar um maior risco, né, de uma segunda cirurgia, né, de um segundo transplante, maior risco imunológico de rejeição. Então, realmente, para esse grupo de receptores é indicado aguardar, né, eles continuarem em fila aguardando por um doador padrão. Já nos receptores que vão receber o primeiro transplante, se eles forem em idade menor que 40 anos, se eles forem jovens, né, é também recomendado que eles aguardem por um doador padrão. Por outro lado, se esses receptores forem maior que 40 anos, né, se eles forem portador de nefropatia diabética como causa da doença renal crônica terminal, é indicado aceitar esses doadores com critério expandido. Se eles não tiverem a nefropatia diabética como causa da doença renal crônica, né, se eles tiverem uma expectativa de esperar na fila por um período menor que 4 anos, então é indicado eles aguardarem um doador padrão. Se, por outro lado, esses receptores tiverem uma expectativa de esperar na fila por mais de 4 anos, então é também recomendado que eles entrem, né, para concorrer rim com doador com critério expandido. Esse trabalho aqui sobre o doador expandido, realizado no Brasil, pelo grupo da Universidade Federal do Ceará, né, Fortaleza, eles concluíram que grupos que receberam rim com critério expandido, né, está associado com uma pior nível, né, de taxa de filtração glomerular durante o primeiro ano de transplante. E uma taxa de sobrevida também no primeiro ano, inferior, né, quando comparado com os receptores que receberam rim de doador padrão. Então aí, realmente a questão do critério expandido tem que ser realmente levada em consideração, né, se aceita ou não esse grupo de doadores, né, com critério expandido ou, né, de acordo com aquele algoritmo, acho que é um bom algoritmo, né, para ver o grupo de pacientes que poderiam se beneficiar, né, desses doadores. Bom, fatores relacionados ao transplante agora, como impactando na sobrevida do enxerto, né, a gente tem aí, obviamente, as complicações cirúrgicas, né, como infecções, hemorragia, trombose vascular, fístula urinária e linfática, né, necessidade de reabordagem cirúrgica. Obviamente, isso tudo vai contribuir com uma redução na sobrevida do enxerto. Um outro fator, né, a solução de perfusão e armazenamento do órgão, é como que esse órgão, né, é armazenado antes do transplante, né, isso sobretudo, né, e principalmente para o órgão de doador falecido, que tem o tempo de isquemia fria maior, né, do que do doador vivo. Então é importante, né, que esse órgão fique imerso em solução de perfusão, né, para preservar a integridade, né, e a vitalidade, né, desse órgão. Geralmente são soluções ricas em potássio, semelhante ao meio intracelular, né, a gente conhece duas aí principais, a solução de Collins, é mais simples, e essa outra solução de Belzer, que tem elementos adicionais, né, como a glutationa, a adenosina e o alopurinol. E o armazenamento, né, desses órgãos em solução de perfusão deve ser feita a mais ou menos 4 graus Celsius. Hoje em dia já existem, né, máquinas de perfusão que são mais indicados, né, para preservação desses órgãos antes do transplante, esses órgãos retirados de doador falecido, né, e a função do órgão é muito melhor nos rins preservados na máquina de perfusão, né, do que quando o rim é preservado de forma estática, né, em geladeira. Alguns serviços, né, já têm essa, não sei no Brasil se isso está funcionando, mas eu sei que fora do Brasil isso funciona, né, tem vários serviços que têm essa máquina de perfusão e é muito importante o uso dela, porque ela reduz, né, principalmente uma complicação precoce do transplante renal, que é a função tardia do enxerto, né, o órgão melhor preservado, ele vai ter uma função mais imediata, né, então o uso de máquina de perfusão está diretamente relacionado aí com esse desfecho ruim aí de DGF após o transplante. Nesse estudo aqui, mostrando o impacto do tempo de isquemia fria, né, no risco
no risco de perda do enxerto. Então, aqui a gente tem o tempo de isquemia fria, né, o período correspondente à perfusão do enxerto após a nefrectomia até o descampleamento da anastomose no receptor no perioperatório. Então, nesse primeiro gráfico aqui, mostrando o risco de perda do enxerto de acordo com vários intervalos aqui de tempo de isquemia fria, né? Então, a gente vê que à medida que vai aumentando o tempo de isquemia fria do órgão, a chance de perda do enxerto também vai aumentando, né? Chegando aqui a mais ou menos 30% em receptores que tem um tempo que transplantam, né, com o tempo de isquemia fria de 22 a 24 horas. Um outro fator, né, que também pode ser considerado um fator preditor, né, de sucesso no transplante é o uso de terapia de indução, né. A terapia de indução é um tratamento imunoprofilático utilizado para evitar rejeição aguda e aumentar a sobrevida do enxerto. A imunoterapia mais utilizada é a timoglobulina, né, que é um anticorpo policlonal, bastante usado, devido ao custo, e a timoglobulina induz imunossupressão pela redução do número de linfócitos, lise celular e lise celular dependente de complemento por citotoxicidade mediada por anticorpos e apoptose celular. Esse estudo aqui, publicado recentemente, mostra o efeito do uso da imunoterapia nos desfechos e na sobrevida do enxerto de pacientes transplantados renais com diferentes riscos imunológicos, né. Então esse estudo mostra aqui uma curva de sobrevida do enxerto e do enxerto, né, de receptores que receberam rim de doador vivo e de receptores que receberam rim de doador falecido. Então esse estudo foi composto por uma amostra dividida em 4 grupos. O grupo 1 são receptores de baixo risco, né, ou seja, pacientes não sensibilizados, ou aqueles que apresentam um nível de sensibilização menor que 10%, sem anticorpo antidoador. O grupo 2, né, foi considerado nesse estudo de médio risco 1, são pacientes sensibilizados, com uma sensibilização aí, maior que 10 e menor que 50% no painel de reatividade de anticorpos. O grupo 3 são pacientes de médio risco 2, são sensibilizados também com um percentual de PRA, acima de 50%, maior ou igual que 50%. O grupo 4 são pacientes de alto risco imunológico de rejeição mediada por anticorpos, né, são aqueles pacientes sensibilizados que apresentam anticorpo antidoador, pré-transplante, né. Então, esse estudo comparou a sobrevida do enxerto nos pacientes que receberam rim de doador vivo, e não foi observada diferença estatisticamente significativa nessas curvas depois de 7 ou 8 anos aqui de segmento. Já nos receptores que receberam rim de doador falecido, né, teve aqui um grupo que teve uma sobrevida bem inferior do que aos demais. E quando a gente olha que esse grupo é o G2, né, que são aqueles receptores que têm um médio risco, são receptores sensibilizados com um painel entre 10 a 50%, e que nesse caso aqui tiveram uma pior sobrevida do que pacientes de alto risco, que são os receptores que têm anticorpo antidoador, né, mas na discussão e na metodologia já dava para perceber, né, esse grupo de receptores aqui, eles não foram induzidos, né, ou seja, eles não receberam a terapia de indução antes do transplante. Então, é uma justificativa aí por eles terem evoluído tão mal, né, eles eram sensibilizados, não foram induzidos antes do transplante e tiveram a pior sobrevida quando comparado com os receptores de médio risco 2 e 4, né, que eram grupos de maior risco de ter rejeição mediada por anticorpos, mostrando aí o papel importante da indução, né, antes do transplante e que ela deve ser muito bem indicada, né, para grupos de receptores. Então esse mesmo estudo mostrando aqui que a na análise multivariada, né, os fatores preditivos de risco de perda do enxerto nesse estudo foram a idade do doador, alguma mudança na terapia de manutenção de imunossupressão e pertencer ao grupo 2, né, que é aquele grupo que mede o risco 1, que teve uma pior sobrevida quando os transplantes eram recebidos de doador falecido, né. Então, pertencer a esse grupo aumentava mais ou menos quase 2 vezes a chance de perda do enxerto quando comparado com o grupo 1, que são aqueles pacientes de
de menor risco, né, são os pacientes não sensibilizados. Bom, com relação à imunossupressão de manutenção, né, tem alguns estudos mostrando aqui taxas de sobrevida de acordo com diferentes protocolos de imunossupressão. Esse primeiro mostrando aqui que não houve diferença estatisticamente significativa, né, eh, quando diferentes inibidores de calcineurina eram usados, né, tacrolimus e ciclosporina A. Então, diferentes esquemas aqui, não tem diferença na sobrevida que após 5 anos de transplante, nesse caso. É um outro estudo também envolvendo um grande número de receptores, né, 18.000 aqui usaram ciclosporina e 34.000 usaram tacrolimus, e também com o segmento de 5 anos não foi observada diferença estatisticamente significativa na sobrevida desses 2 grupos, né, em pacientes que receberam o primeiro enxerto com doador falecido, no período de 2000 a 2015. No entanto, né, há diferença sim na sobrevida com relação ao protocolo de imunossupressão em grupos especiais de paciente, como nos pediátricos, né, onde foi observada aqui uma sobrevida superior, né, usando ciclosporina A, nessas 2 curvas, né, essa diferença foi estatisticamente significativa, e também essa diferença foi estatisticamente significativa no grupo de receptores, né, submetidos a um segundo ou um terceiro transplante, onde a ciclosporina A apresentou, né, os receptores que usaram ciclosporina A apresentou uma curva de sobrevida superior àqueles receptores que utilizaram tacrolimus. Um outro fator que impacta, né, diretamente a sobrevida do enxerto é o retransplante, né, a necessidade de um segundo ou terceiro transplante. Cerca de 5 a 15% dos transplantes renais anuais no Brasil e no mundo, eles são retransplante. Os candidatos ao transplante renal, né, têm um maior tempo em diálise prévia, obviamente, eles voltaram para a fila, né, e ficaram mais um tempo na fila. Geralmente eles são receptores mais sensibilizados do ponto de vista imunológico, né, ou seja, apresentam um risco maior de rejeição, né, no segundo transplante, devido à exposição a moléculas HLAs incompatíveis, né, presentes no primeiro enxerto. Apresentam anticorpos específicos contra antígenos HLA incompatíveis do doador, né, são os DSAs, em até 70% dos casos, né, e por isso eles vão apresentar um maior risco de rejeições, sejam aguda, né, crônicas. Cirurgias, nesse grupo de pacientes também as cirurgias são tecnicamente mais difíceis, né, e uma menor taxa de sobrevida do enxerto é observada, né, em comparação com o primeiro transplante. Nesse estudo aqui mostrando a curva de sobrevida num tempo de segmento de 5 anos, né, de receptores que receberam rim de doador falecido no período de 1990 a 2018. Então a primeira curva aqui que tem uma melhor sobrevida são de receptores que receberam um transplante. À medida que eu vou aumentando o número de transplantes, né, essa sobrevida tende a diminuir, né. Mesmo assim, né, com essa redução de sobrevida, há estudos que concluem que existem vantagens no retransplante em relação ao retorno, né, ou a manutenção do paciente em diálise, né, porque o retransplante ele vai ser responsável por uma maior sobrevida do paciente, uma melhor qualidade de vida e uma redução do custo para o SUS do que manter, né, esse paciente em fila por um segundo transplante. Então, o retransplante, apesar de ter uma redução aí na sobrevida, ele ainda apresenta vantagens em relação ao retorno para diálise. Com relação agora aos fatores, né, que impactam na sobrevida e que são relacionados ao pós-transplante, a gente pode citar a função tardia do enxerto, né, a famosa DGF. Ela é caracterizada pela ausência da função renal adequada ao enxerto após o transplante, né, clinicamente ela é diagnosticada pela realização de pelo menos uma sessão de hemodiálise na primeira semana após o transplante, né, então ela é classificada aí, né, de acordo com essa necessidade de diálises, né, após o transplante, na primeira semana, né, na verdade. Existem outros critérios, né, para se chegar a esse diagnóstico de DGF, mas o mais utilizado é esse aí, a necessidade de diálise na primeira semana pós-transplante. 2 a 5%, ela incide em 2 a 50% dos pacientes transplantados com rim de doador falecido, infelizmente essa taxa é bem alta,
bem alta mesmo, e principalmente em países em desenvolvimento, né, que não tem a máquina de perfusão, né, para manter esses órgãos antes do transplante. 4 e ela acontece numa taxa menor, né, em rins de doadores vivos, obviamente, porque o tempo de isquemia fria é menor, né, nessa taxa de 4 a 10% aí de incidência. Eh, Impacto e fatores de risco para a DGF, né, então 41%, né, a DGF ela é causa um aumento aí de 41% do risco de perda do enxerto, 38% de aumento do risco de rejeição aguda no primeiro ano, e com isso, né, vai reduzir a sobrevida do enxerto. Os fatores de risco para a ocorrência de DGF são tempo de isquemia fria, que é um dos principais fatores, a idade do doador, né, os níveis séricos de creatinina do doador imediatamente antes da doação, transplantes com órgãos de doadores com critério expandido, né, que naturalmente já é um doador mais velho, né. Bom, nesse estudo aqui, que é uma meta-análise, né, uma revisão sistemática com meta-análise, né, mostrando aqui os resultados de 21 estudos, a gente vê que em todos eles a ocorrência de DGF ela aumenta o risco de perda do enxerto, né, mostrando que, por exemplo, esse estudo aqui aumenta em quase 10 vezes o risco de perda do enxerto, né, causado pela DGF. São pouquíssimos estudos realmente em que a DGF não esteve associada, né, ou que não apresentou, nenhum risco para a perda do enxerto. Bom, as rejeições, né, são as principais causas de perda do enxerto, né, as rejeições são um mecanismo imunológico causado pelo reconhecimento dos antígenos HLA incompatíveis presentes nas células do rim transplantado pelo sistema imunológico do receptor, né, resultando nas rejeições celular, né, por linfócito T ou rejeições humoral mediada por anticorpos. Então, aqui eh, a compatibilidade HLA, ou seja, a similaridade genética entre doador e receptor nesses genes HLA é extremamente importante, principalmente a longo prazo, né, para evitar, né, esse reconhecimento tardio aí, do receptor contra os antígenos HLAs incompatíveis do rim. Né, as rejeições podem ser classificadas de acordo com, o tempo em que elas ocorrem, né, em hiperaguda, é o início ela é bem precoce, né, acontece nas primeiras 72 horas após o transplante, e elas são causadas pela presença de anticorpos pré-formados contra os antígenos HLAs incompatíveis do doador, né, a gente vê que com o tempo, com o estudo imunológico, mais avançado entre doador e receptor, essas taxas de rejeição hiperaguda foram reduzindo ao longo do tempo. A rejeição aguda, ela pode acontecer em qualquer momento após o transplante, pode ser mediada por células ou por anticorpos. A rejeição crônica, né, ou atrofia tubular e fibrose intersticial, ela é a perda gradativa da função renal e ela é multifatorial, ela pode ter fatores imunológicos e não imunológicos relacionados. Ela acontece após 3 meses do tratamento e pode ser mediada tanto por anticorpos quanto células T, né. Pode ser decorrente, de toxicidade a medicamentos, de, eh, recidiva da doença, de fatores imunológicos, né, então por isso ela é considerada de causa multifatorial. Né, e a rejeição subclínica, que é aquela detectada antes mesmo, né, de qualquer alteração aí na função renal. Tem estudos mostrando, né, que a ocorrência de rejeição, nesse caso aqui rejeição aguda, independente do momento em que a rejeição acontecer, se ela é precoce ou tardia, né, ela tem sim um impacto significativo na sobrevida do enxerto. Nesse estudo aqui mostrando 3 curvas de sobrevida de receptores que evoluíram, né, ao longo de 10 anos sem rejeição aguda, receptores que tiveram rejeição aguda, né, que é essa segunda curva aqui, de forma precoce, e a terceira curva de receptores que tiveram rejeição aguda, tardia, né, então mostrando que existe uma diferença estatisticamente significativa nas curvas de sobrevida nesses 3 grupos, né, mostrando que a rejeição aguda, assim, é ruim, né, e impacta negativamente a sobrevida do enxerto. Outro fator, né, relacionado aí com as
com redução de sobrevida são as infecções, né, que são muito comuns nos pacientes transplantados devido ao uso prolongado de imunossupressores. Né, as principais são citomegalovírus, Epstein-Barr vírus, hepatites, HIV, infecções fúngicas, infecção do trato urinário, talvez seja a mais comum, poliomavírus. Nesse estudo brasileiro, mostrando a incidência de complicações infecciosas e o risco de fatores de risco, né, no primeiro ano de transplante renal. Então, a gente vê aqui que o impacto da infecção, ele é na sobrevida do enxerto e na sobrevida do paciente e na sobrevida do enxerto, né. Então, esse estudo avaliou que o impacto dessas infecções no primeiro ano de transplante, né, e mostrou que pacientes que transplantam sem infecção, que é essa primeira curva, comparada aqui com pacientes que transplantam com infecção, têm sobrevida superior, né, os que não apresentam episódios de infecção no primeiro ano. Com relação à sobrevida do enxerto também, essa diferença foi estatisticamente significativa. Pacientes que têm infecção aqui, essa segunda curva, são pacientes que têm uma sobrevida pior, quando comparado com o grupo de pacientes que não têm infecção no primeiro ano após o transplante. As infecções urinárias, né, elas são as mais comuns após o transplante, elas são de origem multifatorial, né, dependendo muito de condições sanitárias, de imunidade do paciente. Elas causam morbimortalidade no pós-operatório imediato, né, e são responsáveis por grande proporção de readmissões hospitalares. A prevalência da infecção urinária, ela é de 35% a 80% e a incidência de 21% a 75%. Ela é bastante recorrente, de 2,9% a 27%, e nela é observada uma alta taxa de germes multiresistentes, né, causando aí um aumento na mortalidade e redução da função renal. Mais de um terço dos pacientes transplantados tem pelo menos um evento de infecção urinária após a cirurgia. E os principais fatores de risco para a infecção o sexo masculino, a idade avançada do receptor, indução com timoglobulina, né, dando essa regulação aí, uma down regulation, né, no sistema imune, o uso dessa timoglobulina. Longa duração do uso de catéter, né, episódios de rejeição aguda e transplantes com doador falecido, né, são os fatores de risco aí para a infecção urinária pós-transplante. Nesse estudo aqui recente de 2020, mostrando o impacto dessa infecção urinária na taxa de filtração glomerular, né, então, foi estudado aí o impacto durante 24 meses aí de seguimento, mostrando que pacientes que não têm infecção urinária, que é essa primeira curva aqui, têm taxas de filtração glomerular superiores a pacientes que têm algum evento de infecção urinária nesses 2 anos, e a pior taxa de filtração glomerular aqui foi observada no grupo de receptores que tem infecção urinária recorrente, né, que também é bastante comum aí no pós-transplante. Um outro fator que reduz, né, que contribui para a redução da perda do enxerto é a recorrência da doença de base, né, isso é observado principalmente nas glomerulopatias, principalmente glomerulosclerose segmentária focal e glomerulonefrite membrano-proliferativa, né, são duas doenças aí que podem ter recidiva após o transplante. Então, cerca de 10 a 20% de pacientes que transplantam com essas doenças podem ter essa recidiva aí após o transplante e levar a uma redução da sobrevida. Neste estudo aqui, foi mostrado a função renal, né, com base nos níveis de creatinina, de diferentes grupos de receptores de acordo com a doença de base. O que a gente pode observar de interessante aqui é que pacientes que transplantam com lúpus, eles mantêm, né, uma função renal melhor, né, com a creatinina mais baixa e ao longo desse tempo aqui que foi avaliado de 84 meses. Pacientes que transplantam com IgA, né, com doença de base, nefropatia por IgA, a gente vê que eles, né, vão diminuindo a função renal, tem a função renal aqui boa por um tempo, e depois de 3 anos começa a aumentar, né, o nível de creatinina e evoluir para a perda, né, precoce.
Pacientes que têm aqui um outro caso interessante, né, pacientes que têm a glomerulosclerose segmental e focar, né, também evoluem bem até um certo tempo e depois de 3 anos também começam a aumentar a creatinina. Parece que o 3 anos aqui é um ponto de corte aqui importante, né, para o aumento da para um aumento da creatinina e consequentemente uma piora da função renal, né. Essas doenças aqui realmente são doenças que estão sujeitas a maior recidiva, após o transplante. Com relação à sobrevida, né, ao longo de 10 anos, né, foi observada aqui uma pior sobrevida em receptores que têm, glomerulosclerose segmental e focal, tem uma sobrevida bem inferior, né, a, por exemplo, pacientes que transplantam, que têm doença de base, o lúpus, pacientes que têm aqui a nefropatia por IgA também, né, a gente vê que vem bem e de uma certa hora começa a cair, né, começa a ter muitas perdas. Então esse outro fator, né, recidivo da doença de base também contribui para a redução da sobrevida do enxerto. A doença cardiovascular também, ela causa mortalidade após o transplante, é uma causa comum, né, de perda do enxerto. Nos pacientes transplantados, né, que fazem uso de imunossupressores, né, eles também, são fatores de risco para doença cardiovascular. Por exemplo, os corticoides, né, todos os imunossupressores obviamente são usados para reduzir, né, a taxa de rejeição aguda, mas por outro lado eles têm efeitos colaterais indesejáveis, né, por exemplo, os corticoides eles vão aumentar a pressão sanguínea, aumentar a concentração de lipídios e a incidência de diabetes pós-transplante. Ciclosporina A também é a mesma coisa, né, vai aumentar a pressão sanguínea, a concentração de lipídios e a incidência de diabetes pós-transplante, mesma coisa por tacrolimus, né, então a gente vê que, essas drogas imunossupressoras, apesar de serem extremamente importantes, né, para evitar a rejeição aguda, eles têm efeitos colaterais indesejáveis, né, no receptor. Mas mesmo assim, né, mesmo tendo esses efeitos colaterais, o transplante renal, ele apresenta, eh, uma menor, probabilidade de mortalidade relacionada à causa cardiovascular, né, nessas 3 curvas aqui, mostrando que quem tem aqui um maior, risco, né, de maior proporção de mortalidade por doença cardiovascular são os pacientes que permanecem em hemodiálise. Pacientes que estão aqui, são transplantados, eles têm um risco intermediário aqui entre os que ficam em diálise e o risco da população geral, né, então mostrando que apesar de todos esses efeitos aqui da imunossupressão, inclusive de aumentar, né, o risco cardiovascular, esses pacientes ainda assim têm uma taxa de mortalidade cardiovascular menor do que os pacientes que ficam em diálise. Bom, um outro fator de risco também relacionado com a perda do enxerto, né, é o surgimento de câncer, né, a longo prazo após o transplante. A prevalência de câncer em pacientes transplantados é de 2 a 20 vezes maior do que na população geral. E isso é atribuído ao uso contínuo de imunossupressores para evitar a rejeição e perda do enxerto. Os tipos de câncer mais comuns nesse grupo de pacientes transplantados, né, são de pele, não melanoma, os gastrointestinais, principalmente, os geniturinários, de mama, pulmão, sarcoma de Kaposi e doenças linfoproliferativas. Os fatores de risco, né, para o desenvolvimento de câncer na população geral são aqueles clássicos, né, história familiar, hábito tabagista, hábitos alimentares inadequados, obesidade, idade, o sexo masculino, sedentarismo, a exposição solar, infecções virais, origem étnica, dentre outros, né. Nos pacientes transplantados renais, eles apresentam esses mesmos riscos, né, de desenvolvimento de câncer, e somado ainda ao risco aumentado de infecções virais, né, devido ao uso de imunossupressores, uso de imunoterapias de indução, uso contínuo de drogas imunossupressoras e uso também de terapia de resgate, né, quando necessário para o tratamento de rejeição do enxerto. Bom, então como que funciona, né, a resposta imune, nos pacientes transplantados, né, que fazem uso contínuo de imunossupressores, né? O que a gente observa é uma alteração na imunidade, né? Porque os imunossupressores vão reduzir o número de células da mesma e também a função, né, dessas células.
principalmente das células apresentadoras de antígenos, das células natural killer, né? E uma redução dessa resposta imune inata vai, então, diminuir, né, a vigilância tumoral aos tumores que podem aparecer. Os imunossupressores também causam um aumento na imunossenescência dessas células T, né? Com isso vai acontecer uma redução na imunidade viral e a tumor. Os imunossupressores também vão aumentar, né, o número de células T reguladoras, né, e isso consequentemente vai reduzir a resposta antitumoral, né, de forma que todos esses mecanismos aqui vão aumentar o risco de câncer, né, nos pacientes que usam imunossupressores. Esse estudo aqui está mostrando que o risco, né, de pacientes que apresentam câncer antes do transplante, desse câncer recorrer, né, após o transplante. Então, para todos os tipos de câncer pré-transplante, como urinário, genital, eh, linfóide e de pele, e outros também, todos eles, né, o paciente que desenvolveu esses tipos de câncer aqui antes do transplante vão ter um risco aumentado dos mesmos tipos de câncer e também de outros tipos após o transplante. Nessa figura aqui fica mais fácil de ver, né? A gente pode observar que os pacientes que tiveram câncer urinário no pré-transplante têm um risco aumentado de desenvolver outros cânceres após o transplante, principalmente o urinário. No grupo aqui que teve o câncer genital, eles também têm uma chance maior, né, de desenvolver um risco maior de desenvolver câncer genital e outros também, né, e assim por diante. Um outro fator de risco, né, relacionado ao pós-transplante, relacionado à perda precoce do transplante, é a não aderência ao tratamento imunossupressor, né. Nesse estudo aqui mostra que a não aderência, eh, a não aderência pode ser comum, né, e tem um grande impacto na sobrevida do transplante. Então, obviamente, o paciente que interrompe, né, o tratamento imunossupressor, né, ele vai estar mais sujeito à rejeição, né, é aquela rejeição que é feita, contra os antígenos HLA incompatíveis do doador, né, então, a curto prazo ele perde o enxerto. Bom, é muito importante, né, o entendimento de todos esses fatores de risco para a perda do enxerto, é importante que cada um deles seja bem avaliado antes do transplante, né, obviamente cada um deles tem um impacto, né, seja pequeno, seja grande, né, no sucesso do transplante, mas é fato que cada um deles vai contribuir sim, né, com a sobrevida, com a manutenção, né, da função renal desse paciente e evitar que ele retorne à fila, né. Então isso é importante, né, a gente, ter consciência desses fatores, né, porque o número de doadores é limitado, né, a recusa familiar de doação é alta, a subnotificação de pacientes com diagnóstico de morte encefálica também acontece, né, falta também de política de educação continuada aos profissionais da saúde, né, de captação, e um elevado índice de contraindicação clínica à doação, tudo isso são justificativas importantes, né, para que, esses fatores sejam observados e respeitados antes do transplante, para que o receptor permaneça mais tempo com o enxerto, né, e que tenha um retorno, né, mais tardio à hemodiálise ou nem tenha, né, esse retorno. Então é extremamente importante compreender, né, todos esses mecanismos aí que afetam a a sobrevida do enxerto. Bom, gente, era essas informações que eu tinha para passar para vocês hoje.